E, bem, sobre a organização de centro vazio, eu preparei aqui uns slides adaptados de um outro curso que a gente deu, foi no ano passado, que era mapeando as organizações de centro vazio. Então, a parte da definição e tudo mais, eu estou usando esse mesmo slide, né? Adicionei alguns outros que eu acho que faz sentido aqui para a gente. E, e também quero conduzir assim um papo aberto, sabe, sobre isso. É, então, assim, vocês podem interromper e perguntar, né? A gente vai fazendo uma conversa aqui. Isso aqui é mais uma referência para a gente ir avançando um pouco, né? E eu gosto dessa foto aqui do Umbuto, né? Das crianças africanas sentadas em si, para descrever essa ideia de organização de centro vazio, porque é, o centro vazio, né, no Dragon Dream, a imagem do centro vazio é que no centro da organização você tem o propósito e os valores. E aí, na periferia da organização, né, se imaginar assim um círculo, você tem as iniciativas, os projetos, né, alguns projetos ou iniciativas, a gente vai chamar aqui de círculos, né, são para ajudar outros projetos, inclusive. E aí forma uma espécie de constelação, né? E essa representação de que não tem ninguém no meio, né? O centro é vazio, ele tem o propósito e os valores, é porque não tem uma hierarquia, não tem uma presidência, uma diretoria que está lá no meio e que dá ordem aos demais, as demais, vamos dizer, ao resto da organização, né? Não tem essa divisão que a gente tem normalmente numa organização, onde você tem uma cabeça, né, que é quem planeja, e as mãos, que é quem executa, né? Na organização de centro vazio, é, essa decisão ela é feita de uma maneira coletiva, mas baseada no indivíduo, né, de livre adesão. Então, ela tem um aspecto de estar distribuída entre os participantes da organização, né? E aqui também uma forma assim, de visualizar, né, as redes. Se você imaginar que cada um desses pontinhos aqui, né, é um indivíduo, por exemplo, é um projeto, e como que eles estão ligados entre si, né? Então, numa organização centralizada, numa rede centralizada, você tem um ponto central em que liga todos esses projetos, né? Se a gente colocasse essa representação aqui na forma de um organograma, né, essa parte aqui do meio, onde ela se junta, seria a presidência. E aí, cada um dos pontos, os departamentos. Os departamentos se ligam à presidência e não entre si, né? Ou se ligam entre si pela presidência, né? É uma representação de uma organização tradicional centralizada. Essa segunda aqui, descentralizada, ela também tem esse aspecto, só que a diferença você tem aqui os departamentos, né, e as pessoas dentro desse departamento. Então, normalmente você tem o chefão, o chefinho e o peão, né? Vamos dizer, um ponto central que une cada um desses clusters, e cada um desses clusters ele é uma rede centralizada, de uma certa maneira, né? E a rede distribuída é essa daqui em que os elementos, né, estão conectados entre si, sem uma hierarquização evidente, né?
E o melhor dos mundos talvez seria que todos os pontos estivessem ligados em todos os pontos, né? Se a gente pensar que desses pontos aí passa a informação, o conhecimento, né? Ajuda, apoio, né? Então, essa figura aqui dialoga também com esse conceito de organização de centro vazio. Por enquanto, a gente está muito abstrato, né? É, e aí, para falar um pouco mais de abstração, tem essas imagens daqui também, né? Uma imagem é a do Império Azteca, em que você tinha um Montezuma, né? Você tem um, um líder, e o outro dos Apaches, né? As duas civilizações, elas foram invadidas pelos espanhóis e, e os astecas, eles tiveram a resiliência deles era muito mais baixa, porque o que aconteceu foi que os espanhóis foram, invadiram, né? E sequestraram o Montezuma, que era o líder, e a partir daí desmoronou o império inteiro, né? Então, é, fazendo aqui uma analogia com uma aranha, né? Você tem diversas pernas, mas você tem uma cabeça. Se você bate na cabeça da aranha, esmaga a cabeça, você acaba com o organismo inteiro, né? Do outro lado aqui, os Apaches, eles também foram invadidos pelos espanhóis, né? E depois pelos próprios ingleses, americanos, e eles tiveram uma resiliência muito maior, porque a estrutura deles é em pequenos grupos conectados entre si. Então, eles têm uma espécie de líder religioso que é, ele é, vamos dizer, escolhido pelo próprio grupo e ele, né, se você perde ele, eles simplesmente escolhem outro, né? Então, eram comunidades mais, não estavam numa civilização, numa grande cidade, mas em grupos pequenos e móveis também, né? E aqui a metáfora da estrela do mar, que você, se você corta uma perna dela, ela regenera e ela continua, funcionando como um todo, né? Então, deixa eu parar aqui de compartilhar. Opa, já parei, né? Então, assim, aqui foram alguns elementos que eu gostaria de ouvir de vocês, assim, como conceito, né? E a gente está assim numa questão muito abstrata, assim, imaginando como que seria essa organização de centro vazio. O John ele tem uma ficha técnica que fala sobre isso e também ela é bem elusiva, assim, né? Parece assim, uma coisa muito inspiradora, mas que não dá muitas pistas de como que seria isso na prática, né? Mas eu queria ouvir um pouco de vocês e discutir sobre essa. Opa, eu tô sem vídeo? Oh, meu Deus, coisa chata. É, Mas ouvir um pouco de vocês assim sobre organização de centro vazio, o que que vocês já escutaram ou já leram, ou sobre essa primeira explanação assim, qual que é a reação, se tem alguma, né, questionamentos, perguntas, enfim, coisas a complementar. Bom, eu queria falar que, para mim, soa muito familiar quando eu vejo essa apresentação, apesar de eu não conhecer as organizações de centro vazio. Primeiro, na imagem, porque
tá, vai remeter a uma imagem talvez bem eurocentrista, mas vai, que a távola redonda, Uhum. mas essa coisa de não existir esse lugar de privilégio, vamos dizer assim, entre a comunidade. E o centro, eu aprendi que o centro da távola redonda é vazio. Uhum. Então, não é, né, é um esquema de um círculo e ficava vazio no meio, que tinha essa representação. E quando você falou de constelação, eu achei interessante, porque para mim liga muito nisso, que é essas pessoas que sentam na távola seriam como se fossem os representantes dos signos do zodíaco. Ah, Então, são 12 perspectivas. E não tem como eu, apesar de ser uma rede nesse sentido, disso que eu estou falando, não tem como eu chegar no outro sem passar pelo centro. Existe um pouco isso. Só que esse centro não é alguém. Esse centro é o objetivo. E hum, aí é esse ponto de se todos estão mirando para o mesmo lugar, é possível fazer, mas respeitando e compreendendo que existem, se estamos todos na periferia, a gente vai ver em perspectivas diferentes. acho que o que dá a cola mesmo é o propósito, né? E, e essa questão de ver de perspectiva diferente é um grande ganho, né? Uma grande vantagem, assim, porque tem, tem potencialmente conflitos, né? Dessa miopia da gente não conseguir ver na perspectiva do outro, mas a gente conseguindo navegar esse diálogo e tudo mais tem um poder muito grande, né? Você consegue enxergar de múltiplas perspectivas. Gratidão. Mais algum comentário, gente? Então, vou passando. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Share. Tá? Então, aqui são alguns elementos básicos da organização de centro vazio, né? Um é que ela opera por meio do poder com, ao invés do poder sobre. Então, a gente, junto com outras pessoas, consegue ter um poder maior do que a gente teria sozinho, ao invés de uma pessoa, algumas pessoas estão exercendo um poder sobre outras pessoas para que elas atuem numa direção, né? Então, um dos pontos básicos é esse, de certa forma, se abster, né, de jogar um ganha-perde e exercer esse poder sobre, né? E, ao invés disso, usar a colaboração para o poder com, né? Ele é baseado num modelo de sistemas vivos, né? Então, a própria estrutura de uma organização de centro vazio ela é muito orgânica, é muito adaptável de acordo com as circunstâncias. Igual a gente tem, né, pele que morre, descasca, e aí vai vir outra célula e assim por diante. Numa organização de centro vazio, muitas vezes um grupo que tem um propósito e começa a atuar, depois de um tempo ele morre, né? As pessoas vão fazer outras coisas e aí aquilo lá ela fica inativo, né? Uma representação de morte mesmo, pode ser depois que retome, né? Mas tem essa característica de se adaptando ao meio, crescendo, diminuindo, ficando inativo, ficando ativo, né? O propósito e os princípios estão no centro da organização, isso que traz a cola. Ela não gera lucro, ela é baseada na economia da dádiva. E aí
tudo isso aí nos leva ao conceito que a gente já conversou muito de ganha, 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 né? Colaboração, criatividade e inovação. É uma organização que ela promove, então ela consegue trazer essa colaboração, uma criatividade, porque você não tem limites, né? Em termos assim de uma imposição, isso daqui a gente não faz, né? E a inovação, porque ela está permitindo ou dando energia para que as partes é, empreendam, de certa maneira, né? É uma estrutura, então, caótica e autopoiética, né? A autopoiesis é essa questão dos sistemas vivos, né? De que você tem uma organização que ela continuamente vai regenerando através de troca de energia com o ambiente, né? Então ela encolhe, ela enlarga, ela fica mais ativa, ela vai por um caminho, vai para o outro, ela vai se modificando, né? Se regenerando continuamente. Quanto mais a gente tenta criar estruturas rígidas, mais a gente leva na cabeça, porque como ela tem essa natureza maleável, né? Essas estruturas elas vão ficando muitas vezes obsoletas, né? E o outro aspecto é o de caótico, que é uma mistura entre o caos e a ordem, isso caótico, né? Essa palavra ela veio aí de Rock, que foi o CEO e o fundador da VisaNet, e ele depois compilou essa experiência dele na VisaNet, que foi uma organização com esses princípios caóticos e centralizada, né? Num livro que são das organizações caóticas. É uma das influências para a organização do centro vazio, né? Então, ele exibe características do caos e também da ordem, né? A questão da hierarquia é uma governança não hierárquica, então não existe um chefe ou um comitê que manda e os outros obedecem. Os membros, eles detêm o poder nos projetos que eles participam. É policêntrico, novos projetos são criados pelos membros, não tem uma, uma criação de projeto que seja, né, um planejamento centralizado. A participação é voluntária, as pessoas decidem se elas vão aderir a um projeto ou não, né? E a energia, ela está na periferia. Não é uma organização que ela suga a energia dos membros, né, para sua própria sobrevivência. Pelo contrário, ela tenta sempre jogar a energia de volta para a periferia, né? Na verdade, é uma troca, é um espiral. A energia ela tem que circular, né? Mas normalmente o que a gente vê em organizações do terceiro setor e organizações voluntárias, né, falando assim, associação de bairro, uma organização pequena, tal, é que você tem uma diretoria e, e aí essa diretoria ela está num esforço contínuo para fazer a organização crescer ou ser bem-sucedida. Depois de um ano, 2 anos, os diretores acabam saindo com burnout, né, totalmente exaustos, porque é só um processo da organização sugar a energia de todos para ela própria, né? A organização do centro vazio, ela opera num sentido diferente, né? Ela vai jogando a energia para a periferia, para os recursos, tudo, para os projetos na periferia, e existe um retorno, né, para retroalimentar, mas a energia ela permanece, sobretudo na periferia, né? É um pouco o que acontece na célula humana, né? Nas células, né? Você tem o DNA no centro, que é onde que está a informação, o propósito, os valores, mas a energia mesmo, ela está os elétrons, né?
bem, não sei direito aí da questão de biologia molecular, mas a energia ela está mais nas bordas, né? Flexibilidade, adaptatividade, inclusão e diversidade, né? E também opera na economia da dádiva. Aqui, olha, é uma representação. Roberto, Oi, Roberto entrou? Stop share. Entrou não? Entrou? Ah. Mas, enfim, gente, antes de eu passar para frente, reações até aqui, comentários, perguntas, trocas. Não? Vou passar então. Bem, aqui então é uma representação da organização do Centro Vazio da nossa cidade, né? Ela está em construção desde que foi fundada em 2014, continua em construção e, e basicamente a gente tem a missão, visão e valores no meio, né? A gente tem uma categoria de associado chamado anfitrião, que ele está mais próximo da associação e serve como uma espécie de guardião é, do, do próprio uso dos recursos, né, e vamos dizer, da, da, da questão de definição estratégica da associação em si. Mas os projetos, né, eles estão divididos aqui em núcleos locais, que são as cidades, grupos de estudo, atividades, programas independentes, tem uma diretoria executiva, que agora a gente chama de conselho gestor, né, e conselho fiscal e assim por diante. Cada um desses círculos são círculos independentes, ou semi-independentes, né, porque eles estão conectados com os outros, mas independente em sua forma de atuação, né? Então, eles praticam a autogestão e, e semi-autônomos, né? Autônomos no sentido que fazem da maneira que eles acham melhor, mas como estão interligados com outros ciclos, existe esse diálogo, né? Essa busca aí das tensões afetando também como cada uma desses círculos funcionam, né? Aqui algumas referências que a gente usou para construir, né, a OCV da nossa cidade. Isso daqui vem lá do D-Rock, né, das organizações orgânicas. E a ideia aqui, olha, é que o caórdico ele está aqui no meio, entre o caos e a ordem, né? Na parte do caos é onde que a gente tem a criatividade. A criatividade ela nasce do caos muitas vezes, né? É uma opinião divergente, né? As pessoas querem um ir para um lado, outro ir para o outro lado, e, e tem essa energia aqui da divergência, né? Por outro lado, aqui no lado da ordem, né, você já tem uma característica de interconexão e uma característica de convergência, né? Olha, o plano é esse, vai todo mundo para um lado, né? O caórdico, né, a gente tenta ficar nessa meiuca aqui, onde tem caos e tem ordem também, né? É, Se a gente vai muito na direção do controle, né, ele passa a ser opressivo, inflexivo, egocêntrico, né? De uma maneira, ele vai. A gente entra no ganha-perde, né? Assim, tem que impor um controle para que exista ordem, né? Então, isso aqui não é bom, a gente não quer estar aqui muito.
para o lado de cá, e para o outro lado, né, se a gente caminha muito na direção do caos, entra no que chama de chamos, né, que é um caos tão intenso que ele começa a ser destrutivo, ele começa a fragmentar. As pessoas começam a, enfim, é, avacalhar o negócio, né? E, e aí a gente não se perde. Então, aqui a Organização do Centro Vazio tenta estar nesse meio aqui entre caos e ordem, né? As referências que a gente tem, então, para isso no centro, o Dragon Dream, né, com a Organização do Centro Vazio, que é um conceito do Dragon Dream, mas também as organizações orgânicas, para o lado do controle, e as organizações prósperas, para o lado do caos, né? E aí são elementos que a gente pode, quando vê que tá muita ordem, né, começar a se alimentar do outro lado, quando vê que está muito caos, começar a se alimentar desse lado, né? A, Aqui, olha, organizações prósperas foi uma construção assim, teórica, e aí ele construiu uma comunidade do Oswaldo Oliveira, e ele faleceu tem talvez uns 5 anos, mas assim brilhante, e a organização que ele propôs foi assim radicalmente caótica, né? Do ponto dele alugar um espaço no chamava Madalena 89. Bem, teve mais de um, né? E, e aí qualquer pessoa que quisesse podia entrar e empreender o que quisesse lá dentro. Ficava assim, logo na entrada, uma chave pendurada, e a pessoa podia pegar a chave, levar, fazer uma cópia e pronto, né? Não tinha regra nenhuma. Quem quisesse vinha, usava, a limpeza era autogestionada, tudo, né, as regras de utilização iam sendo criadas a partir da convivência, né? Ele levou isso também para uma filosofia de organizações prósperas e também para uma iniciativa ligada com blockchain, sabe? Com uma moeda, que era o Prosper, utilizado para fazer fluir a cooperação entre as pessoas dessa comunidade, né? É, fantástico, olha, Oswaldo Oliveira, é esse daí, ele, né? E, e assim, para mim, quando eu penso em organização de centro vazio, ele me vem como uma referência, muito embora ele nunca falou de organização de centro vazio, né? Eu reconheço no que ele empreendia e propunha características da organização de centro vazio. E do outro lado, a organização orgânica, ela é uma construção da Target Till, que ela é baseada na sociocracia. Então, já é uma maneira de, usando a autogestão e permanecendo uma estrutura não hierárquica, trabalhar um pouco a questão da ordem, né? Das regras, da dinâmica de atuação. Então, daí a gente puxa um pouco na hora de organizar a nossa cidade, né? Aqui é uma, um print screen do nosso site intranet. Cada um desses, né, é um ciclo, né, e tem um propósito específico e pessoas energizando esse ciclo, né? Isso é algo que vem das organizações orgânicas, né? Aqui a definição: ó, tecnologias sociais que ajudam organizações a se tornarem mais adaptativas, auto-organizadas e focadas no propósito, composto por um conjunto de regras que define estruturas e rituais, tomadas de decisões integrativas, todas baseadas em consentimento para mudar a estrutura organizacional. Para o Oswaldo Oliveira, não havia consentimento, há embate, né? Ele trabalha muito mais o dissenso
do que o consenso, né? Para a organização orgânicas, é utilizado o consentimento, não o consenso, mas as decisões, elas, a grande maioria são individuais, e quando é uma decisão integrativa, existe uma estrutura para essa tomada de decisão por meio de consentimento, né? Para o Oswaldo Oliveira, não tinha essa estrutura de tomada de decisão. Todas as decisões são individuais, e cada um faz o que quer e o pau quebra, né? É, e aí a gente trabalha muito assim ah, essas duas vertentes, né? Eu vou entrar aqui um pouco mais fundo sobre organizações orgânicas, que é o que desenha, de uma certa maneira, a estrutura e o funcionamento da nossa cidade. Mas antes disso, eu queria passar aqui para vocês a palavra. Eu queria ouvir pelo menos umas duas, três vozes de como isso ressoa até agora para você, se tem alguma questão assim que te faz levantar a sobrancelha. E ouvir alguma. Eu queria falar, mas eu não consegui falar antes porque eu estava em trânsito, né? Como vocês estão vendo, eu estou aqui de pai Uber de novo, nas quintas-feiras, é sempre a mesma coisa, né? E eu estava em trânsito, não podia dar o meu pitaco. Mas, assim, lá no início, quando você estava dando aquelas informações, né, de como é que funcionava o centro vazio, me veio uma ideia, assim, né, de fazer um contraponto ao que estava sendo dito, né? Porque eu imaginei o seguinte: é, Montezuma foi preso, foi capturado, né, por uma força que tinha uma liderança, né? Então, havia um propósito da coroa espanhola de conquistar um território. E não foi o rei, que era o centro da organização, que foi lá, mas foi alguém, né, que foi um general, um almirante, alguém lá, que foi capturar o Montezuma, né? E isso, assim, me mostrou, de um lado, né, que quando a estrutura é atacada, existe essa fragilidade de quem é o centro, né? Quem está no centro, a fragilidade. Poderia ser o contrário, né? Se tivessem melhor armados os astecas, eles poderiam ter conquistado os espanhóis, preso todo mundo, né? Seria uma luta de lideranças bem centralizadas, né? Então, mas isso aí me levou assim, bom, se tivesse que ser o contrário, né? Em vez de pensar na defesa, a fragilidade de um grupo, né? De uma organização social, que eram os astecas, né? É, ficou mais frágil porque existia um centro e aí a liderança perderam a liderança, né? Se for ao contrário, né? Como os espanhóis, se precisasse atacar, né? Seria interessante ou necessário até que tivesse um líder que comandasse esse ataque, né? Aí isso aí me levou ao Dragon Dreaming. Eu fiquei imaginando que o centro vazio funciona muito bem no sonhar e no planejar. Mas na hora que você passa para a ação, de repente é necessária uma liderança, alguém que motive, Aham. né? Alguém que dirija, né? Que sabe, mas com um propósito, É, tendo o propósito como regra para ele, né? é. Mas, assim, é interessante essa figura, esse personagem, né, que é o motivador. Porque senão se deixa no caos, eu já vi isso acontecer. Estou lembrando quando nós criamos o Reviravoltas Locais, Aham. né? Eu cheguei na reunião, existia um caos, né?
se não chegasse, por exemplo, assim, diz, olha, eu tenho aqui um protótipo de um tabuleiro, né? E aí, em cima daquele tabuleiro, aquilo serviu, não eu, mas o tabuleiro serviu como uma linha de conduta para a gente desenvolver o jogo. Então, é isso que, assim, esse contraponto que eu queria fazer nessa questão do centro vazio, Não, maravilha, entendeu? Cláudio. Só te colocar aqui uma questão que a liderança, ela não é contraposta ao centro vazio. A gente quer liderança, é bom que tenha liderança. A questão é que a liderança é distribuída. Cada projeto, cada círculo Exato. deve ter as lideranças, né, as pessoas com características pessoais para aquele projeto ou interesse assumindo, né? Você não tem uma liderança estanque que vai mandar em tudo, né? E centralizar em tudo, né? Não, exato. Eu acho que assim é por ações, né? Aham, sim, Existem ações, bom, alguém assume esse papel, né? Em alguma exato. ação, né? Agora é importante que esse propósito seja bem identificado, ele tenha Exato. identidade, né? Porque daqui a pouco existem várias ações que não podem até ter uma ligação tênue, as ações, ligações tênues com o propósito, mas assim não tem sabe, eu não vejo às vezes assim uma identidade mais forte. É É. isso. Sim, a questão do propósito é importante, a gente vai ver isso, né? Cada um dos círculos deve ter um propósito, um elemento básico dele. E, e a outra coisa que eu queria comentar sobre um ahá, né, eu te ouvindo, é que se a gente estiver falando sobre guerra, sobre dominar, né, tiver nessa lógica do ganha-perde, do poder sobre uma estrutura centralizada é melhor, né? Os impérios todos, você tinha o César, você tinha, né? Agora, se a gente estiver falando de resiliência, né? E de poder com e de não agressão, eu acho que o caminho são esses grupos menores, sabe? Mas esses grupos menores eles ganham força estando conectados entre si em rede, porque muitas vezes, sendo pequeno, você não tem energia suficiente para grandes voos, né? E aí que é importante, que eu vejo o que é interessante da organização do Centro Vazio é permitir essa atuação numa escala pequena, né, de pequenos grupos, mas empoderados pela rede, pelos vínculos com outros círculos dentro da organização, né? Então, esses vínculos é que são que é a questão mais importante. É, Esses vínculos, porque às vezes tem grupos completamente independentes, sem o vínculo um com o outro, mesmo até que tenham o mesmo propósito, mas não tem aham, o vínculo. é, Então, formar esses vínculos é uma coisa importante nesse processo. sim, Mas é isso só. Eu entendo que esses vínculos, eles precisam vir de um ganha-ganha, né? Qual que é o sentido do grupo estar se vinculando a outros, né? Gastando um certo tempo, uma certa energia para olhar para essa rede toda e conectar com essa rede. Precisa haver alguma energia que circule, né? Algum benefício, né? Mesmo, um ganha-ganha mesmo, né? Para os vários círculos, Eu, assim. eu acho que essa E energia. Bom, termina, depois eu falo. pode Essa falar, eu ia mudar energia, de assunto. Eu ia falar outra coisa. essa energia que mantém o vínculo que é o conhecimento de um grupo para o outro, entendeu? Assim, não, não, não é de graça que acontece, né? É que esse vínculo precisa ser construído. Ele, né, é claro que é no ganha-ganha, tudo bem, né?
mas se ele não tem informação, não sabe o que o outro grupo está fazendo, né? Se a coisa é tão dispersa, né? Não acontece. É isso que eu estou achando assim. Aquela figura que o Renato mostrou no início, né? As três figuras de rede, né? Uma bem centralizada, a outra com mais ou menos, e a última, que é o que a gente pensa que é o interessante, né? Aqueles vínculos são importantíssimos entre as pessoas que estão ali, né? E grupos. Então, se não existe aquilo ali, são pontos dispersos no caos. Uhum, Né? uhum, É sim. isso. Toda organização de centro vazio, ela tem esse risco da fragmentação, assim, né? Até que ponto faz sentido, até que ponto o ganho o gasto de energia está sendo positivo Equilibrado, né? para aquele grupo estar junto, né? É, E agora eu fiquei pensando assim, né? Que eu vejo que tem organizações de centro vazio que surgem realmente, né, de uma liderança. O próprio projeto Dragon Dreaming, ele parte de um sonhador, né? Então, aquela pessoa, no princípio, ela está no centro, mas todo o processo do sonhar, do planejar, é para tirar aquela pessoa do centro e colocar o sonho, que já é um sonho coletivo. É claro que isso, na hora que a gente vai para a prática, nem sempre é bem assim. Às vezes precisam de muitos ciclos de projetos, precisa de um amadurecimento daquele grupo para que realmente aquele centro se torne vazio de verdade, né? Que as pessoas exato. tenham autorresponsabilidade pelo propósito, não fiquem esperando alguém, porque a gente está muito viciado nessa lógica, né? Uhum. E essa lógica do poder sobre, de certa forma, ela é isso, né? A gente gasta menos energia não tomando responsabilidade pelas coisas, né? Só fazendo ali e tal. Então, exige um outro lugar, né? Mas eu fico pensando também que o caso da nossa cidade, assim, é uma organização de centro vazio que já nasce querendo integrar grupos, né? Assim, ela não. Claro, tem o Renato, a liderança da nossa cidade e tal, que aos poucos se retira desse centro, mas ela quer integrar outros grupos, né? Não sei se eu estou sendo claro. A Não, possibilidade de uma organização de centro vazio nascer com o centro cheio e aos poucos essa liderança sair e esses grupos irem se multiplicando e tornando uma rede. Ou o contrário, já existem os grupos dispersos e aos poucos esses grupos, por algum entendimento, percebem que vale a pena estarem juntos em rede, né? É, São é mais caminhos difícil. talvez possíveis e diferentes, né? é É, uma formação de uma aliança, né? não sei o que é mais. É, é fusão e a fissão, se for pensar aí na física, né? Mas eu vejo assim que a gente, né, nessa questão do ganha-perde, da troca de energia, né? Eu acho que com certeza, se você está numa relação que você só dá e não recebe nada, ela é insustentável para você, a não ser que você tenha outras fontes de alimentação, né? De receber energia esteja feliz nessa posição de estar provendo, né? Isso pode acontecer também. Mas eu acho essa visão assim da troca, né, de dar e receber, muito, de certa forma, ocidental, né? A maneira que a gente cresceu pensando. Porque quando você vai para as comunidades tradicionais, em que até mesmo a questão do ego, do indivíduo, ela é mais fraca em relação ao coletivo, não existe tanto isso, né? As coisas, elas são de todos, né? E o propósito é comum, é o propósito da sobrevivência da tribo, né? Então, os propósitos individuais e coletivo estão alinhados de uma maneira tão grande que, assim, se a tribo morre, eu morro, sabe? E se a gente perde uma pessoa da tribo,
né? Todos perdem, né? Que as coisas acho que fluem com uma lógica, um paradigma diferente. E o que eu fico pensando é que se o propósito é o mesmo, né? No caso da nossa cidade, semeamos juntos o dia em que todos viverão bem em comunidades abundantes de um planeta saudável. Se o propósito é o mesmo para todo mundo, tanto faz se quem está fazendo o projeto para cumprir esse propósito sou eu ou se é o outro, né? Então, a lógica seria de todos ajudar aquela iniciativa que a gente acha que vai cumprir o propósito da maneira melhor, né? Na vida real, claro, tem os interesses pessoais também, tem ego, tem um monte de coisa, né? Mas eu acho que chegar nesse ponto culturalmente dentro da nossa comunidade é o ápice, né? Eu acho que a gente realmente conseguiria ter uma potência quando a gente começasse a pensar dessa maneira e ter confiança por meio das relações de amizades construídas, né, para esse tipo de coisa, né? O Oswaldo Oliveira ele tem uma frase maravilhosa sobre o que é abundância. Ele diz assim: abundância não é você ter tudo de forma abundante. Abundância é você ter acesso ao que você precisa na hora que você precisa, né? Então você imagina que todos nós, associados, né, 150, 200 pessoas, a gente coloque no meio, né, nesse centro vazio, os nossos recursos e os nossos contatos, os nossos talentos, e aí cada um que tivesse necessidade para um projeto, né, para cumprir o propósito, fosse lá e pegasse esse recurso, esse talento, esse contato e utilizasse, né? É a ideia da abundância. Você usar quando você precisa. Vai sair agora, uma pergunta? Pode sair. Vai sair? Não, é só um pouquinho. Coloquei aqui no mudo. Pronto. Mas então, é, né, se a gente tivesse esse nível de consciência coletiva, de solidariedade, de desprendimento, né, esse meio ficaria sempre cheio, sempre abundante. Se a gente não tiver esse senso, né, já viram em festa de casamento, assim, quando eles servem o docinho, e aí é aquele ataque aos doces, né? Todo um monte de gente vai e coloca dentro de copo para levar para. Se todo mundo, se a gente fizer assim, o centro vai ficar vazio, não vai ter abundância, né? Se você for lá e pegar só o docinho que você vai comer, vai ter docinho para todo mundo, sabe? É a mesma coisa, a mesma lógica. E eu acho que é aí que está a chave da potência, sabe? Da gente colaborativamente fazer algo que é incrível, que a gente pode ter uma potência, uma energia para transformar o mundo, que é o que a gente precisa. Mas tem que ter essa mudança de pensamento, né? Então, a organização de centro vazio, ela é estrutura, mas ela é consciência de quem está participando lá também. E como é contagioso, né? De repente, uma pessoa começa a atacar os docinhos, vai todo mundo ganha, perde, toma conta, né? E todo mundo, Exatamente, né? Então é muito assim, e eu acho que na questão dos vínculos, né, que a gente falou também, os grupos estão separados, tal. É claro, se a gente não se conhece, né, não, a gente precisa se conhecer, ter amizade, né, porque aí sim vai rolar esse negócio de eu não vou pegar docinho porque eu sei que outras pessoas precisam e que eu não preciso e que vai continuar tendo lá porque eu confio nas outras pessoas que, né? Algumas regrinhas é bom também, né? Funciona também, né? Mas
Eu acho que tem essa parte da consciência. Vou seguir, gente. Qualquer coisa, vocês me interrompem aí a qualquer momento e a gente pode ir conversando um pouco mais. Renato, Oi? Pode eu falar. queria entender só um pouco a parte, quando você colocou que não tem finalidade lucrativa, Aham. porque existem vários aspectos que pode ser lido dessa forma, então eu queria É. entender ao você ver como seria. Sim, bem, isso eu peguei da ficha técnica do John, sabe? Então, eu li essa ficha técnica talvez umas 7 vezes e fui anotando tudo. Falei, ok, características, né? Vou pegar tudo e colocar aqui resumido. E uma delas é essa questão de não ter fins lucrativos. No Dragon Dreaming, a maneira que o lucro é percebido é que o lucro é um roubo das gerações futuras ou do meio ambiente. Porque na economia você tem um estado de equilíbrio. Então, se uma empresa ela está operando, ela vai naturalmente, né, pelas leis de mercado, ter um nível de atividade em que o lucro é zero. Ela consegue pagar o trabalho das pessoas, né, do tudo mais, mas não tem mais que isso. No sistema capitalista, obviamente, a gente tem lucro, né? Ele existe. Você tem acionistas que exigem cada vez mais lucro, então as empresas elas têm um mandato de puxar isso daí o máximo possível, né? E a análise do John é que as empresas elas começam então a, a atuar de uma maneira para ter lucro que vai acabar tirando o bem-estar, por exemplo, das gerações futuras, por meio de poluição, né? Ou das gerações presentes, né? Por meio da poluição. Então, assim, ela está roubando um bem-estar que deveria ser ou da sociedade ou do meio ambiente, né? O próprio direito da terra e dos outros animais, né? Então ele vê dessa maneira. E a maneira que ele coloca nessa questão de dinheiro é que num projeto as pessoas deveriam colocar o quanto que elas acham justas, né, para trabalhar nesse projeto, né? E aí a gente faz o projeto e aí remunera as pessoas nesse tanto que é justo. Se houve um excedente, a gente não divide entre a gente, que seria o lucro. Ao invés disso, a gente vai procurar outro projeto Gaia, né, que é um projeto que tem serviço à terra, fortalecimento de comunidades e autodesenvolvimento, e a gente vai dar esse excedente para esse projeto Gaia, de maneira totalmente incondicional, né? E de surpresa, né? E que esse movimento de uma pessoa que está com um projeto e tudo mais e de repente está recebendo aqui um excedente de um outro projeto, né? Que é uma economia da dádiva, ele tem o poder de atuar assim na motivação das pessoas, né? Nesse vínculo de uma maneira transformadora, né? Por isso que na organização de centro vazio não tem essa questão do lucro, porque o que tiver de excedente ele é distribuído para o outro círculo, né, que o próprio grupo decide onde distribuir, né? No caso nosso, como a gente é uma associação sem fins lucrativos, né, ele vai para outro projeto sem fins lucrativos ligado à associação. Agora, uma coisa interessante falar é que para o John, né, e na definição que ele faz de organização de centro vazio, nem tem essa de ter uma associação sem fins lucrativos, né, de ter um CNPJ. Ele fala assim, olha, no informal mesmo, assim, é uma organização que atua de maneira informal, né? O Oswaldo Oliveira, ele também não tinha uma empresa e tudo mais. Olha, cada um dos membros, das pessoas que estão
interagindo e participando, né, que ele chamava os nós, né? Então eles falam o nó, os nós em nós, né? Cada um dos nós tem aí um CNPJ, de um MEI, de uma empresa, de uma ONG, e aí o projeto vai e utiliza esses CNPJs, né? Para a nossa cidade, isso faz muito sentido. Assim, muitas vezes é melhor fazer um projeto fora da associação, né? Por exemplo, o Cláudio estava falando aí no check-in dele, né? Que pensei até em fechar a Lúdico e tudo mais, né? A gente, alguns meses atrás, lançou um crowdfunding para fazer um jogo, que era o Espaciais contra o Fascismo, um jogo que já existe nos Estados Unidos, a gente ia traduzir e fazer aqui, né? E a ideia era fazer esse jogo pela Lúdico, pelo CNPJ da Lúdico, porque fazia mais sentido economicamente, pagamento de imposto e tudo mais. Então, a associação na cidade, ela mesmo é um círculo dentro desse ecossistema, sabe? Ela não é o centro, ela é um círculo que tem um propósito, né? Mas outros e pode ser usado de outras formas, né? Ah, legal. Eu queria falar uma coisa que eu fiquei pensando aqui agora, quando eu vi esse sem lucro, que eu não sei se vocês já fizeram esse exercício, é só uma questão, tá? Não vai fechar num ponto, creio eu, esse raciocínio. Mas quando a gente vê algo sem finalidade lucrativa, entre aspas, uma cooperativa de produtores orgânicos ou uma instituição de ensino, porque a maioria, pelo menos no Brasil, grande parte delas são constituídas como uma entidade sem finalidade lucrativa. E aí, no caso das escolas, eu acho até mais interessante isso, porque a mensalidade de uma escola, por exemplo, a Pontifícia Universidade Católica, é sem finalidade lucrativa. E aí, se você pega o preço da mensalidade dela, costuma ser mais alto do que de uma empresa com finalidade lucrativa. Só que eu não estou falando que eu acho isso errado, porque eu já estive nos dois lugares, como consumidor e dentro dessa organização. E é curioso pensar que os custos de fazer algo de forma humana podem acabar chegando, se igualando ou até superando os custos quando o objetivo é a margem de lucro. Porque aí, nesse caso, o humano não é levado em consideração, a qualidade, o planeta. Então, era só um raciocínio assim. Quando eu vi isso, e aí você explicou o que seria isso, eu estava pensando nisso, era só para... O mais barato, né? Não é necessariamente assim, não tem fins lucrativos, então é mais barato, né? Muito pelo contrário, quando a gente vê a questão assim da moda, né? Hoje é o fast fashion. Então você faz a roupa que não vai durar nada, utilizando mão de obra é, questionável, né? E aí consegue vender roupas baratíssimas, né? Mas isso não tem nada de social, né? É predatório, inclusive. Então, a questão não é o preço das coisas, né? O preço das coisas, a questão é o que você faz com o que teve de excedente. Nas empresas com fins lucrativos, isso é distribuído para os donos, para os acionistas, por meio de dividendos. Nas organizações sem fins lucrativos, não é permitido fazer essa distribuição. Você ou reinveste ou utiliza de outra maneira, né, que faça sentido, assim, de subsídio, né? Mas então, eu queria emendar no que a Karine estava falando, porque tem um exemplo, né? Eu acho que essas empresas que têm um custo mais barato é porque há uma exploração da mão de obra, né? É por isso.
Então, eu tô lembrando aqui da escola Waldorf, que as minhas meninas estudaram, né? Não era barato lá, não, mas é porque os professores eram muito bem pagos, né? Então, assim, e lá era uma associação mesmo, sem fins lucrativos. Ela não tinha lucro, então fazia o orçamento com os custos que tinha e com a receita também que tinha, né? Dependendo do número de alunos que tinham ingressado lá. Então é isso, né? Quando há alguma coisa muito barata e há lucro, você desconfia que tem uma exploração da mão de obra, da mais-valia, né? Chegamos no capitalismo. Isso aí. É, gente, eu vou continuar aqui, mas eu não vou entrar muito a fundo, porque é muita coisa e já são 9h05. Eu queria também ter um espaço aqui no final para a gente poder trocar ideia entre a gente sobre interdependência nos projetos e entre a gente, né? Então, eu vou passar aqui rápido. Isso aqui tem muito a ver com a parte da ordem dentro da organização de centro vazio, né? Que a gente se alimenta muito das organizações orgânicas da sociocracia. O, o, o John, ele fala que, né, na experiência dele com a Fundação Gaia, que é a organização de centro vazio que ele fundou lá na Austrália, é, ele tinha inspirações sociocráticas, né? Que é essa metodologia. Mas é bem livre, ele não aplica realmente a sociocracia, e a gente também não. Acho que a gente aplica um pouco mais do que o John usava, mas também não é tipo aplicar a sociocracia. Só alguns elementos aqui, eh, principalmente das organizações orgânicas, que ele é mais fácil, é uma tecnologia social brasileira. Mas o importante aqui é que você tem uma estrutura de grupos, né, que são independentes, mas são interligados. Você tem grupos de primeira ordem, que são aqueles círculos que estão fazendo uma ação diretamente ligada ao propósito, né? Então, uma ação finalística, vamos dizer. E você tem grupos de segunda ordem que estão dando apoio para esses grupos de primeira ordem, né? É, todos eles, independente se é de primeiro ou segundo, precisa ter um propósito de papéis, né, e círculos como âncora para o alinhamento da ação de forma autônoma com o restante da organização. Esse propósito ele tem que ser explícito. Cada grupo tem que ter um propósito que está definido, né? É, até uma forma de fazer, de definir esse propósito bem interessante, é aquele que a gente usou, a frase guarda-chuva, né? Que todo mundo vai e escreve junto, né? O grupo pode fazer assim. É, a estrutura é por meio desses círculos que cuidam de responsabilidades específicas, é, e os círculos eles se conectam por elos duplos em um círculo geral que decide sobre o acordo geral. Isso daí é na sociocracia. Quer dizer, cada círculo, cada grupo, ele tem um representante que está discutindo e definindo em um grupo, um círculo geral que liga todos os grupos. Isso é sociocracia e organizações orgânicas. A gente não usa isso na nossa cidade. Não, a gente não usa esse elemento de elos duplos, né? E o processo, são decisões tomadas por consentimento e cada ciclo decide como funcionar, né? E aí tem diferentes tipos de reuniões que são facilitadas e já funcionam de uma maneira pré-definida. Essas reuniões é que vão dando o pulso
do projeto, né? É, na prática, vou entrar aqui no propósito para ficar mais organizado. Então, o propósito, a orientação é usar o mesmo processo lá da frase guarda-chuva, né? Propósito que seja inspirador, inclusivo, memorável e conciso, e partindo uma frase geradora, né? E o estado como um estado final que você quer encontrar. Então, aqui, alguns círculos da nossa cidade, né? Você tem, por exemplo, o conselho gestor, que é como se fosse a diretoria. Hoje é o Cláudio, o Vander e o Kleber, né? O propósito do conselho gestor é pessoa jurídica existindo com segurança e estabilidade para dar suporte ao propósito da ANC. É isso. Então, o Cláudio é um gestor, né? Mas não cai tudo em cima dele, igual seria um diretor de uma ONG, né? Todo pepino, tudo, é a diretoria que tem que resolver. Não, o mandato é muito simples, tem um propósito bem definido, que, olha, o propósito é manter esse CNPJ ativo, seguro, né? A prefeitura está sabendo, os documentos estão tudo em dia, para a gente ter isso aqui para suporte aos propósitos da nossa cidade, né? A tesouraria, mesma coisa, recursos e contabilidade geridos com eficiência e transparência e disponibilizados de forma descentralizada para as ações da ANC, né? Então, eles só precisam fazer esse propósito. Como que vai ser feito esse propósito? Cada um desses ciclos tem as pessoas que energizam e essas pessoas elas são livres para autogerir e fazer da maneira que acharem que vai ser melhor para o propósito, né? Conselho Fiscal, os recursos da nossa cidade são utilizados de forma transparente, correta, responsável e condizente com a missão. Conselho de Anfitriãs, nossa cidade está cumprindo sua missão de forma segura. É isso, sabe? Cada círculo tem um propósito, né? Aqui o do Conselho do Anfitrião, então, vai gerar os nossos combinados, regimento interno, essas coisas. A tesouraria vai gerar um orçamento descentralizado, em que os outros círculos, né, podem utilizar, né? Então, essa aqui é a ideia dos propósitos. Agora, sobre a estrutura, então, é uma estrutura em círculo, né, os círculos, que são grupos de pessoas trabalhando em direção a um objetivo ou propósito comum e que decide como esse trabalho vai ser feito, ou seja, a autogestão, né? Círculos são como papéis dinâmicos e mutáveis. Podem mudar, podem desaparecer, podem surgir, né? E também podem ser divididos em subciclos, né? Aqui, isso aqui é uma definição organizações orgânicas, né? A gente não trabalha com ciclo central na nossa cidade. E os papéis são acordos formados por propósito, responsabilidade e artefato. Então, uma pessoa pode ter um papel, por exemplo, de facilitador de reunião, né? Então, tem um propósito. A reunião vai ser facilitada e vai gerar bons resultados. Tem uma responsabilidade, que são tarefas recorrentes. Quando tiver reunião, você facilite. E tem artefatos, que são coisas de responsabilidade exclusiva desse papel. Pode ter ou pode não ter, né? Por exemplo, a, a tesouraria, né? Um artefato é a conta do banco. Nós somos 200 associados, né? Os associados não podem ir pegar e começar a mexer na conta do banco. Quem mexe são as pessoas que estão nesse papel de tesoureiro, né? E então, em alguns papéis, você tem uma responsabilidade exclusiva. Outros que não têm artefato, todo mundo pode fazer alguma coisa, né?
pessoas é diferente de papéis, né? Então, papel não é um cargo, ele é um acordo e várias pessoas podem ter vários papéis, fazer parte de vários acordos e esse papel pode ser energizado por várias pessoas, né? O mesmo papel pode ser energizado por várias pessoas. Aqui também é do organizações orgânicas, são tipos de reuniões que eles têm. A gente tem uma reunião que não está acontecendo, já tem uns talvez 2 meses, mas uma reunião toda quarta de gestão, né, que é facilitada e a gente vai trazer as nossas tensões. As tensões são tensões criativas, né, são coisas que a gente quer que fosse diferente. E aí, quem traz a tensão, ela também tem que trazer a solução para essa tensão, né? Ou uma sugestão do que fazer. E é basicamente isso, aqui é a estrutura da nossa cidade, né? Esses vários círculos conectados entre si e com pessoas energizando cada um desses círculos. E no centro está a visão, a missão e os valores, né? E aqui tem, até tem da apresentação passada alguns dos círculos, né, que existem, das atividades que já foram feitas, mas basicamente nós temos mais 15 minutos. Era isso aí que eu queria apresentar sobre a organização do Centro Vazio. E trazer, assim, acho que a gente já pode, se tiver algum comentário, perguntas, agora fiquem à vontade, né? Depois a gente faz um check-out, e nesse check-out eu quero que vocês reflitam, né? Como que essa estrutura de centro vazio da nossa cidade em específico pode contribuir com os projetos que vocês estão trabalhando no Dragon Dream. Mas antes disso, alguém quer fazer um comentário aí final, breve, ou uma pergunta? Renato, você acha que uma organização que não é centro vazio pode se tornar uma organização de centro vazio? Uma coisa possível? Pode se transformar em centro vazio? Sim. Eu acho que pode, claro. As organizações elas podem se transformar, né? Eu acho que é um trabalho cultural, de transformação cultural longo e transformação da estrutura, né? Então pode ser mais simples, mais complexo. Eu, complementando um pouco o que o Renato fala, né? Falou, eu gosto muito desse pessoal aí das organizações orgânicas, né? É uma consultoria, é um grupo brasileiro, né? Que tem uma proposta assim muito legal de gestão, de autogestão, né? Quem quiser, depois eu vou mandar, a gente encaminha o site, né, deles, é muito legal, tem um blog com vários textos assim muito instigantes. E eles têm um conceito que eu gosto muito, que é de hackeamento cultural. Acho que não sei se a gente chegou a falar sobre isso. Tô- já não sei se eu estou me repetindo nos lugares ou se eu já falei isso com vocês. Acho que não, Mário. É, que é assim, né? A proposta deles é às vezes chegar numa organização convencional, super, super não, né? Mas assim, com uma estrutura burocrática, hierárquica e tal, e aos poucos ir inserindo, né? Códigos ali, né? Hackeando o sistema, assim, né? Inserindo práticas que aos poucos vão minando isso, né?
É um processo longo, concordo com o Renato, mas eu acho que todo ganho, né, nessa desprogramação do jeito convencional de fazer gestão já é um ganho para todos, né? Então, é, por exemplo, dentro de uma organização super hierárquica, mas se você já consegue fazer uma reunião com um bastão da fala, com um check-in para as pessoas se escutarem, isso aos poucos vai abrindo, né? Vai abrindo assim as possibilidades, as pessoas vão aprendendo a se escutar. Então, acho assim, que é uma caminhada longa, a gente pode entender as organizações de centro vazio como quase uma utopia, porque é totalmente centro vazio, talvez, né? Realmente é difícil a gente pensar, mas é uma caminhada, né? E aí tem organizações que estão bem lá no início, tem organizações que não estão nem imaginando nisso, mas tem organizações que já estão dando passinhos aos poucos sem nem se dar conta, né? Porque já tem pessoas ali hackeando aos pouquinhos, introduzindo essas práticas, né? No dia a dia, fazendo as pessoas pensarem, desconstruindo um pouco essas relações muito autoritárias, né? Colocando a participação, abrindo a escuta. Então, eu acho que é bom a gente ter essa perspectiva, porque às vezes fica parecendo um pouco meio assim, né? Coisa muito fora, né, do nosso cotidiano, né? Nossa, mobilização do centro vazio. Mas como que toda organização pode ir aos pouquinhos chegando lá um dia, né? Ou pelo menos desconstruindo um pouco, né? As relações de poder sobre. Maravilha, gratidão, Mari. Gente, vamos. Tem mais alguém que queira comentar alguma coisa, assim, antes da gente começar a ir para o check-out, um fechamento? Então, vamos fazer o check-out e eu queria propor falar assim, como que você está saindo, o que que você achou, né? Tem algum feedback em relação a- ao encontro, se foi interessante, enfim. E o terceiro ponto é essa reflexão de, bem, no seu projeto, qual inter-relação ou interligação que seria interessante com a organização do centro vazio da nossa cidade, né? E a gente já começa a fazer esses links, se for o caso. E aí, alguém gostaria de ser o primeiro aí para o check-out? Repete as perguntas de novo, Renato, por favor. Renato, você estava mudo. Meu microfone. Aí, desculpa, gente. Então, a primeira pergunta é como saio? A segunda é o que achou de hoje? E a terceira como o meu projeto pode se interrelacionar com a OCV Nossa Cidade. E aí eu vou colocar aqui no chat. Pronto. Bom, eu saio bem,
né? Na verdade, com um pouco de sono e um pouco. Acabou de ter um período aqui de gritos pelo corredor. Eu achei que foi só aproximando o barulho e agora cessou. Não sei o que aconteceu, mas algo aconteceu. Tem que olhar os meninos ali depois. E eu achei hoje muito interessante. Eu não conhecia de fato, assim, apesar de ouvir tanto falar das organizações de centro vazio, eu ainda não conhecia, né, da forma como foi apresentada. Achei muito bacana. Vi com um potencial, conflui com muitos conceitos, assim, é muito interessante, né, que é igual na época das guerras mundiais, assim, eu acho que existia um certo boom de propostas pedagógicas, porque eu acho que todo mundo parou e olhou para a humanidade e falou, não, desse jeito que está ensinando, não está funcionando. Hoje em dia, a sensação que eu tenho são estruturas sociais, né? Principalmente pela questão do empresariado, enfim, por esse meio, esse âmbito do fazer dinheiro fluir. E eu gostei desse modelo da OCV. E como meu projeto pode se interrelacionar com a OCV Nossa Cidade, na verdade, era uma das tarefas que a gente tem no nosso Carrabird e é um dos pontos que a gente olhou e que viu total conexão, que seria... Nossa, tá fugindo palavra aqui agora, mas... Porque, na verdade, não é simplesmente se alocar, ser um grupo, apenas um grupo, um projeto que está ali dentro. Mas dentro dessa proposta de se criar um fundo, eu acho que o nosso principal objetivo é fazer essa energia fluir. E aí existe uma costura com captação de recurso, existe uma costura com própria criação de fundo e existe uma costura com várias outras iniciativas que estão ligadas a esse movimento de fazer a roda girar, assim, do desenvolvimento de iniciativas locais, assim que eu vejo. Gratidão, Karine. Você quer passar para quem? Ami! Tá vendo meu dedo aí, não, Passar ó? para a Eliane ali, ó, o meu microfone fechado ali, o dedo dela levantado, mas era isso mesmo. Pode falar, Eliane. Meu dedo estava levantado aqui, ó, porque eu fui olhar aqui como é que fala? As reações, mas não tem a reação de. Não estou achando que entrar na conversa ou levantar a mão. Ô, Renato, põe as 4 perguntas aí de novo para mim, que eu vou respondendo É, a uma, co- pode co- ser? pode. Como você sai? Não, põe aí aquele quadradinho que você pôs escrito aí, que eu vou lendo e vou respondendo. Ah, tá. Põe no cantinho aí. Aí, pronto. Então, o que eu achei, né, como saio? Eu saio, de uma certa maneira, até com um ahá, que pintou aqui agora, ainda agora. Que aí eu disse, não tira daí não, Renato, deixa aí que eu preciso ficar lendo, minha memória não guarda mais nada. Isso, como é que eu saio? Então, eu saio, talvez até confiante numa possibilidade daqui para frente de pegar nesses 20, são 20, quase 60 dias, né? Que eram 90 dias, quase 60 dias, de tentar organizar esses projetos que a gente assumiu, né, lá no encontro. Ele tirou, ai, que danado. O que é a segunda coisa? Como é que eu saio? O que é a segunda coisa aí? O que achou de hoje? Bom, eu achei bastante interessante porque quando nossa cidade se transformou em uma organização de centro vazio, eu fiquei sabendo o que era, eu li a respeito, patati, patati, patatá, mas com a vivência e a prática, ela não sendo uma prática coletiva, ela é uma prática coletiva dentro da minha
do meu grupo, do meu núcleo, da minha casa, da minha família, não sei. Mas nossa cidade, enquanto associação, ela não é que é o centro, que não é o centro vazio, mas o coletivo, a coletividade de gente que está em torno e funciona com a nossa cidade, a gente não fica sabendo exatamente o que cada um está fazendo, em que pé que está, se precisa de ajuda, se não precisa de ajuda. Então, esse centro vazio me dá essa insatisfação de não está a nossa cidade. Bom, eu saí, obviamente, mas eu não sei como é que ela está e acredito que até hoje ela esteja mais ou menos igual, né? Então, assim, o que que a Mayumi está fazendo, eu não sei, o que que a Karine está fazendo, eu não sei. Só naquele encontro que a gente soube, mas são só desse núcleozinho de 12, 15, 18 pessoas. A nossa cidade é muito maior do que essa. Terceiro, como o meu projeto. Bom, aí é que vem, então, meu arra. Eu acho que a gente pode sair de dentro daquela bolha do nosso encontro, né? Do nosso encontro que nós acabamos de fazer, dessas 15 pessoas, dessa abertura para a possibilidade de novos projetos que a nossa cidade estaria abraçando e pondo para frente e tudo. Eu acho que a gente podia sair dessa bolha e fazer um convite para todos os membros de nossa cidade para que eles venham participar, porque talvez as pessoas tenham ideias, às vezes as pessoas estejam desenvolvendo até atividades parecidas, às vezes as pessoas. Me fica muito isso na minha cabeça quando eu lembro de você falando e o Cláudio, todos os dois falando sobre o Kleber, lá de Santa Luzia, que ele ficou interessado, que ele gostou da ideia, que ele queria saber. Papapá, papapá. Então, assim, eu acho que não só ele, mas uma série de pessoas que estão, a própria Lúcia, né, que eu entrei em contato com ela, mas que ela possa se interessar com uma participação menor e não a participação da responsabilidade de estar presente em todas as reuniões, ou não sei o quê, mas que a gente tenha uma possibilidade de estar fazendo esse jogo, sabe, de conversar, sabe, com as pessoas e cada um fazer seus pequenos grupos que vão alavancar esses projetos para a hora que terminar os 90 dias, né, os 3 meses, a gente ter dado uma caminhada boa. Tá? Porque a vida da gente continua sendo apertada, eu não tenho muito tempo, o meu humor não está bom, sabe por que que eu mandei aquele recado perguntando para você se era o Zoom que você estava falando, que era a reunião? Por quê? Porque quando formatou meu computador, a semana passada, eu não baixei, não baixei o Zoom outra vez. Então, eu não estava entrando, não estava achando. Aí, a hora que eu pedi leste, falaram que eu já era do Zoom. Eu falei, mas como? Então, é isso, sabe? O meu ahá talvez seja esse. Eu acho que podemos abrir, sabe, esse encontro nosso para as demais pessoas e solicitar, fazer um pequeno resumo de cada projeto que está sendo discutido, o projeto da Masa, o projeto da Uhum. Karine do Guata e o meu projeto e do Cláudio, pôr isso na roda para ver. Eu acho que seria interessante, seria bom. É isso. Beijo. Você Espero que chama vocês marquem o dia de eu gastar meu dinheiro com vocês lá no restaurante cubano. Vamos marcar. Para quem que você passa, Eliane? Para quem que eu passo? Eu É. não vi, agora eu estava conversando, não vi o dedo levantado aí. Quem está Pra- querendo falar aí, gente? Fala aí, ué. Ninguém? Ninguém. Nem Vou falar Betânia. eu, então. Estou Fala. falando, então. Ah, Cláudio, tem que levantar a mão aí, ué. Creda. É, eu não, isso Tchau, aí. gente. Então, eu saio um pouco menos cansado. Estou aqui já esperando, já estou no trânsito de novo, né? Estou esperando aqui minha filha sair, mas eu um pouco menos cansado, né? O que eu achei hoje é o seguinte, né? Eu acho que a Mari falou tudo. Eu acho que essa questão do centro vazio é um norte para onde a gente deve estar se dirigindo, sabe? Eu acho que nós estamos ainda engatinhando nessa questão de tentar formar uma organização
tão ideal, tão utópica assim, né? Mas é isso, a gente está engatinhando, né, e tentando fazer as coisas. E como é que eu penso que meu projeto pode estar engajado na nossa cidade? Né? De certa forma, ele já está, né? E eu lembro sempre que antes da Lúdico ser uma empresa, né, que ela está fazendo um ano agora, com CNPJ, eu imaginava ela como um coletivo, e era um coletivo mais ou menos de centro vazio, porque existia um propósito no centro dela, que era educar e conscientizar as pessoas através da ludicidade. Era isso, né? E poderia acontecer muitas coisas através de projetos, exatamente. Os projetos é que estariam mobilizando pessoas em torno do centro vazio, que era esse propósito. Então, eu acho que está na linha, né? Mas eu concordo com a Eliane nessa questão de que nós precisamos intensificar essas conexões. Acho que tá certo ela, né? E como eu estava falando naquela rede, né? Que as ligações que eram talvez as coisas mais importantes, né? Então eu acho que é isso. Se a gente puder a gente tiver um plano de intensificar essas conexões, eu acho que é por aí. Obrigado. É isso Passa aí. para quem, Cláudio? Então, quem é que está aí? Vou passar para... Tem 7 participantes. Cadê? Tem Masa, a Mari, a Betânia e eu. A Masa. Oi, Fala, Masa. Cláudio. Eu saio assim, eu entrei muito feliz por várias coisas que estão acontecendo, mas eu saio bem cansada. O que eu achei de hoje, o assunto é muito, é muito bom, mas acho que não teve muita atividade, então foi muito cansativo, sabe? Porque praticamente só exposição de slides e tal. Mas o assunto é muito bom. Eu conheço esse que você chama de centro vazio, eu conheço como liderança circular, enfim, isso aí já vem lá dos primórdios dos pagões, de Wicca, que os projetos são sempre circulares e as pessoas mudam de papéis. Então, é um assunto legal, tá? Mas eu acho que ficou muito cansativo. Devia talvez mais atividades em subgrupos, tá? Minha sugestão. O meu projeto, o nosso projeto, né, meu, da Betânia, do Roberto e do Gustavo, da forma com que pode se conectar com a nossa cidade, é a nossa cidade sabendo já, né, porque afinal a gente está fazendo esse curso em função da nossa cidade, sabendo do nosso projeto, pode fazer conexões com outras escolas, ou comunidades, ou enfim, alguma outra coisa que já conheça, que já pertence à nossa cidade, para que a gente possa fazer, em vez de fazer um fractal, fazer o projeto todo, que são 6 meses, aplicando esses 12 encontros. Então, eu vou terminar por aqui, vou passar para a Betânia, porque eu sou muito do tempo, né? Então, acho que todo mundo tem que respeitar o tempo para que a gente não fique muito cansado. Então, passo aqui a bola para a Betânia. E para se eu não falar antes, boa noite para todo mundo. Obrigada, Marta. Então, gente, como que eu saio? Eu ainda estou cansada, mas eu estou inspirada com as coisas que eu já escutei. Eu não sabia gente, como que funcionava o exame de vazio. E eu acho muito legal essa ideia, né, que a Mariana também trouxe, de talvez plantar uma semente, uma organização que não seja assim, que seja muito rígida, mas estou pensando assim, numa coisa no sentido de como é que os benefícios da organização podem ser aplicados em organizações diferentes, né? Mais capitalistas, mais burocráticas. Enfim, eu achei um encontro muito bom, né? Estou bem feliz, estou muito contemplada sobre as coisas. Eu tenho várias inspirações sobre o que vem. E como que a organização alinha o nosso projeto, eu acho que é isso que a Amado falou.
que é essa rede, né, essa rede grande, que a nossa cidade possui em vários lugares, não só no Brasil, né, que tem esse pessoal de fora, e pode trazer também, não só a gente poder levar o projeto, né, igual a Mata falou, para o maior, mas também que traga ideias, que traga coisas que podem acrescentar, sabe? Não só as aulas, os encontros, mas talvez alguma outra coisa pode ser mais. Acho que é isso. Acho que não falou, Mariana. Pessoal, também saio um pouco cansada. Hoje eu gostei mais uma vez de escutar o Renato trazendo a visão, né, assim, o jeito dele, do tema, e ao mesmo tempo muito familiar com tudo que eu acredito, né? Foi bem legal e eu acho que sempre me instiga, né? Esse case nossa cidade aí de OCV é instigante, né? É muito legal pensar e fazer parte, né, ao mesmo tempo. Então, essa provocação, inclusive, né, de como que os nossos projetos podem se vincular, como que a gente pode se fortalecer, né? É, é, é uma provocação para mim, né? Eu tenho um projeto, pensando nos vários projetos, mas eu acho que o projeto que me vem, que tem mais a cara da nossa cidade, é na associação aqui, né, as Triflores, na associação aqui de criadoras. E, assim, esse ano completam 10 anos que eu tô lá dentro, de alguma forma, às vezes mais perto, às vezes mais longe. E eu penso, nossa, como que seria bom se eu me conectasse com outros projetos, né? Dentro das associações, outras realidades, assim, trocar mais figurinha mesmo, sabe? Tanto da nossa experiência aqui, quanto com as outras, né? Então, saio instigada a buscar isso. Passo para o Renato. Valeu, Mari. Obrigado a todo mundo. Eu também saio um pouco cansado, mas feliz. E, e também, assim, bem, é, pedindo desculpa aí que a gente passou 10 minutos e também, assim, eu não preparei essas dinâmicas de conversar. Eu concordo com a Masa, faz uma diferença muito grande, né? Eu acabei pegando o que já tinha, estava meio apertado hoje, mas gostei assim principalmente de ouvir vocês, deu vários ahás, né? E um ahá, ouvindo a Eliane, ela mencionou a questão que a gente não sabe muito o que está acontecendo com outros projetos, né? E é um problema de comunicação interna, e esse problema já tem muito tempo, né? E o meu ahá é que quando a gente olha o modelo do Dragon Dream, na parte de dentro da roda, né? Você tem o empoderamento para o sonhar, você tem a liberação para o planejar, você tem a humanização para o executar, e a parte de dentro, né, quer dizer, o efeito, assim, o que vai gerar a celebração, é a interdependência. Então, acho que quando a gente está celebrando assim dessa maneira, fazendo check-outs e ouvindo, olha, nossa cidade tal, mas a gente não tem, a gente não sabe o que está acontecendo, né? A gente aumenta a nossa consciência dessa interdependência, né? E das coisas que precisa construir, na verdade, né? Tem um círculo de comunicação integrada que está bem inativo, né? Está bem paradinho. Então, isso vai aumentando nosso senso de interdependência e de colocar esse quebra-cabeça montado para realmente sentir toda a potência de uma organização de centro vazio, né? E me veio também assim, outra coisa que eu gostei de hoje foi que eu fui assistir aquele vídeo do John, né, que coloquei lá, que é fantástico, sabe?
Então, aquele vídeo está em inglês e em francês. Se vocês né, souberem falar uma dessas línguas, recomendo demais. Uma das coisas que ele fala para a Fundação Gaia é que os projetos da Fundação Gaia poderiam ser três tipos. E a mesma coisa para a nossa cidade, né? São os projetos em que a pessoa, o grupo que está fazendo esse projeto, ele quer que esse projeto seja um projeto da Fundação Gaia. Então, aí ele usa o logo e tudo mais, né? Seria a pessoa que, não, esse projeto aqui a gente quer que seja da nossa cidade. Um outro tipo de projeto é um projeto em que a pessoa não quer, por alguma razão, atrelar um nome à Fundação Gaia ou à nossa cidade. Então, é um projeto que não é da nossa cidade, mas é apoiado pela nossa cidade, pode ser apoiado também por outras organizações, né? E o terceiro tipo de projeto é muitas vezes assim, a pessoa quer atuar no Greenpeace, né? E aí ela está atuando no Greenpeace, mas como é um projeto que tem a ver com os três princípios do Dragon Dream da Fundação Gaia, a Fundação Gaia, a nossa cidade, apoia essa pessoa na sua atuação no Greenpeace, né? Então, eu acho massa assim, ouvir o John falar isso, porque ele abre tantas possibilidades de uma maneira tão simples, assim, desburocratizada, sabe? Da gente deixar de pensar complicado e pensar as coisas como elas são, sem muito, sabe, perfumaria. Eu acho fantástico, assim. Então, recomendo aí que assistam esse vídeo. E é isso, gente. Gratidão. A partir de agora, os próximos encontros, eles são sobre o projeto. Então, é um encontro mais sem pauta, né? Em que a gente vai conversar, discutir sobre o andamento dos projetos em si, né? A parte de conteúdo, essa aqui foi a última, assim, né? Gratidão a todos. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Oi.